Bem-vindos aí, leitores e leitoras, ao canal Segredos da Escrita. Eu sou o Rafael e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês algumas características do Tolkien, da escrita do Tolkien. Algumas das histórias, né? Vamos lá. Então, Tolkien, é importante vocês saberem algumas características dele, né? Durante a vida do Tolkien, logo na infância, ele gostava muito de ficar brincando com as línguas. Isso acabou fazendo ele se tornar um grande linguista. Então, uma das características da escrita do Tolkien, em relação aos nomes que ele elaborava, era vindo desses estudos de línguas. Ele gostava muito de estudar essas línguas desde criança. Então, por conta disso, alguns nomes, até para a gente que é aqui do Brasil, fica muito bacana, até o modo como eles soam, né? Seja nome de personagem, seja nome de lugares. Então, a gente tem o Thorin, que é Thorin, Escudo de Carvalho, né? O Thorin, nós temos o Bilbo, nós temos o Frodo, né? Nós temos o Morgoth, ou Mordor. Temos também Smaug, ou os Balrogs. Bom, então esses nomes de criaturas, personagens, alguns lugares também, tinham cerca de 3 a 4 sílabas, não muito mais do que isso. Morgoth, 3 sílabas. Frodo, 2 sílabas. Bilbo, também 2 sílabas. Smaug, cerca de 3 a 4 sílabas. Então, todos esses nomes que ele dava tinha mais ou menos esse padrão de 2 a 4 sílabas, hein, de forma geral. Então essa é uma das características relativas aos nomes que ele dava, né? Eu não vou falar tanto dos nomes porque eu não sou um linguista igual Tolkien, obviamente. Então, mas essa é uma característica bacana. Então, uma coisa que eu já tinha percebido isso, né, antes com umas leituras betas que o pessoal fazia de fantasia, que eles gostavam muito de colocar uns nomes bem difíceis, né? E às vezes com muitas sílabas, tinha 5, 6 sílabas, ou determinados nomes, e ficava até impronunciável, bem no estilo Lovecraft, né? Impronunciável. Bom, e uma coisa interessante, se você está escrevendo, ou se você gosta de saber curiosidades, é que o ideal, esses nomes, eles costumam ser tão diferentes que se o autor não cita esses nomes, né, com muita frequência no livro, eles ficam perdidos na mente do leitor. Então, quando eu vejo um texto beta de fantasia, tem alguma coisa assim, eu falo para o pessoal que dê algum tipo de apelido, né? Então, vamos dizer, se Morgoth fosse um lugar, podia ser Morgoth, a Montanha de Fogo, para que você tenha um apelido. Então, toda vez que fosse falar o nome Morgoth no livro, você iria lembrar de Morgoth, a Montanha de Fogo. Morgoth está cuspindo fogo, algo assim. Então, você teria essa característica para se lembrar. Ou então, Terralin, a cidade das areias. Aang, a cidade do ar, Aang do Avatar, né? Não, mas era só para vocês terem uma ideia mesmo. Agora, umas outras obras do Tolkien, ele gostava muito de mitologias, né? Na verdade, teve um tempo da vida dele que ele acabou, descrevia para o inglês textos europeus sobre várias mitologias. Então, isso aí fez que ele escrevesse, quando ele foi escrever o Hobbit, se eu não me engano, foi a primeira publicação dele, né? Esses livros que eram relativos a esse mundo do Senhor dos Anéis, ele pegou muito dessas características, muito dessas histórias e foi incluindo na obra dele. Era uma base para ele. Então, por isso que o universo de Tolkien, ele é considerado mais de baixa magia. Baixa magia é o quê? A magia não resolve tudo, a magia ela não está tão presente. Então, embora Gandalf seja um mago, ele não usa magia com tanta frequência. Quando ele vai enfrentar o Balrog, ele usa um escudo mágico, né? Ele às vezes tem algum tipo de magia que quebra as coisas. Mas o Gandalf, ele não vamos dizer assim, ele não usa magia com tanta frequência, né? E não são magias extremamente poderosas, né? Quando a gente vê no caso do Harry Potter, o Harry Potter ele já está no mediano, né? Onde as magias conseguem fazer muita coisa de mediano para alta magia, onde as magias conseguem fazer muita coisa. Então no Harry Potter e é muito comum a magia. Quando o Harry Potter chega em Hogwarts, né? Então já vê velas flutuantes, eles já comem comida que sempre deixava os pratos cheios e por aí ia, né? Então eles tinham uma magia muito constante lá no Harry Potter. Não é o caso
dos livros de Tolkien, porque ele se baseou em outras histórias e mitos que não haviam tanta magia. Então, essa é uma das características do Tolkien, um universo de baixa magia. Então, nem por isso as magias elas ficam menos, elas ficam ruins, né, propriamente dito. Porque o Gandalf lá em O Hobbit, ele chama aquelas águias, né? E as águias vêm e dá aquele trabalho, até vai encarando exércitos, destruindo exércitos, né? Então, são magias poderosas, mas o que a baixa magia faz é não ser tão comum no universo dos universos. Agora, sobre as histórias do Tolkien em si, algumas lembram, se você souber sobre algumas mitologias, você vai entender de onde que ele tirou algumas das suas ideias. Por exemplo, o ponto fraco do Smaug, no filme é diferente do livro, né? Porque no livro o Smaug os dragões dos livros eles têm um ponto fraco, né? Que é a parte mais da barriga, mais do abdômen, que ela não é protegida, mas no caso do Smaug, no livro, o Smaug ele tem uma proteção que é de ouro, quase como se fosse uma armadura, porque ele ficou muito tempo deitado sobre o ouro daquela montanha dos anões. Ficou só uma parte que ela causou aquele ponto fraco do Smaug, né, que no filme virou como se tivesse perdido uma escama e que um dos personagens atira uma flecha gigante e mata o Smaug. Isso aí veio de uma história nórdica, eu não sei exatamente os nomes, né, me falha a memória, lá, mas é uma história nórdica de um guerreiro que ele enfrenta um dragão nórdico, né? Inclusive os dragões nórdicos, eles não tinham asas, e os dragões do Tolkien também não costumam ter asas. Na história original, né, essa história nórdica que eu tô falando, o herói ele tá enfrentando um dragão, que ele é terrível, mas ele também fala e etc. E durante a luta o herói cai numa fenda e ele vê o ponto fraco do dragão, que faltava lá uma escama, e ele finca a espada no dragão naquele ponto fraco. Foi daí que o Tolkien tirou a ideia do Smaug. Também existe uma outra história do Tolkien que ele é baseada em outras duas, né, que eu esqueci o nome do monstro, mas é uma aranha gigante, que ela é insaciável, né, que ela teria vindo dos confins do universo. Não ficou muito claro a origem dela, porque eu acho que o Tolkien ficou de mudar isso, mas ele acabou morrendo antes. O Tolkien ele tinha um trabalho literário de 2 vidas praticamente, então realmente ia ficar muita coisa sem terminar. Mas o que acontece? Enfim, essa aranha gigante, ela era insaciável. E foi ela, inclusive, que comeu as 2 árvores sagradas do elfo e bebeu de um rio lá da terra de Valinor. Isso mesmo? Valinor. Terra de Valinor. Os nomes complicados. Mas o que acontece? Essa aranha, ela me parece muito com a serpente Apófis lá do Antigo Egito. Se você viu aquele filme lá que tinha deus egípcio gigante, acho que era Egito entre deuses e reis ou algo assim, havia a serpente Apófis, né, que ela é lá da mitologia egípcia, que se ela chegasse, se Ra, não, o deus Ra, não impedir que ela vá à terra, ela vai devorar tudo que estiver na terra. Inclusive, ela devoraria o rio Nilo, que é considerado, vamos dizer, o berço, né, da vida no Egito, porque é a água no Egito. Então, se ela devorasse o rio Nilo, devoraria a vida. E essa aranha que eu estou falando, né, que ela é justamente isso, ela devora as árvores dos sagrados elfos, devora aquele rio lá em Valinor. Então, ela é bem baseada nessa serpente Apófis. Porém, né, ela também era insaciável, realmente insaciável. Ela sempre comia, sempre tinha vontade de comer. Né? Tanto que o fim dela, ela acaba indo procriar com outras aranhas, né, do universo lá de Tolkien, mas o final dela é que ela própria se come. E essa fome insaciável, esse final que ela mesma se devorando, vem muito de uma história grega, onde um rei ele acaba por profanar um dos lugares, um dos templos, né, por assim dizer, uma das florestas da deusa da agricultura, e a deusa da agricultura dá a esse rei, esse nobre, uma fome que ela é insaciável, e ele gasta toda a fortuna dele para saciar a fome, e a fome nunca é saciada, ele
devora a própria filha, que só foi só salva por Poseidon, que transformou ela numa borboleta para que ela não fosse devorada por completo. E esse rei acaba se devorando no final. Então essa fome desvairada veio desse mito grego também. Então nós temos aqui, para esse monstro que eu estou citando, nós temos duas histórias, da serpente Apófis do Egito e nós temos a mitologia grega. É muito comum da mitologia grega citar reis e príncipes se envolvendo com deuses, né? O contrário fica um pouco mais difícil, pessoas comuns. Então, alguns heróis, eles eram filhos de deuses, né? Então, e também faziam trabalhos incríveis, que acho que também acabou vindo para as histórias do Tolkien, porque ele cita heróis muito incríveis no livro dele, heróis que derrotam vários Balrogs, heróis que enfrentam Mordor, que na época era um ser mais poderoso da Terra-média, né? Que deu um bom trabalho. Por exemplo, teve um elfo que ele ficou tão irado com Mordor, que ele foi até lá enfrentar Mordor. Ele acabou morrendo no processo, mas ele deu um trabalho gigantesco para Mordor. Mordor, o ser mais forte lá daquele universo Tolkien, se não me engano, foi na Primeira Era. Ele era o mais forte, o mais temido, e ele teve medo desse elfo de tão furioso que esse elfo estava. Ele relutou em temeu esse elfo de tal forma que não queria lutar com ele. No final da luta, esse elfo acerta o calcanhar de Mordor, lembra até um pouco o calcanhar do Aquiles, né? E Mordor ele fica com essa dor até o fim da existência dele. Então são histórias bem interessantes. Então o Tolkien ele usava muito esses heróis, essas prosopopeias, os mitos gregos, outros mitos como o egípcio que eu citei. Então realmente existem. Ele é muito criativo. Ele pegava essas histórias e criava as próprias também. É bem comum, tá, gente? Não se trata de cópia. Você basear numa coisa ou outra. E uma coisa bem importante que eu esqueci de citar é que o Tolkien ele era católico. E muito da experiência que ele tinha com a Igreja Católica ele também acabou citando. Tanto que essa premissa de bem e mal nesse mundo que ele criou é tão forte. Né? Justamente vem aí do catolicismo. Se você for pegar, o Mordor é como se fosse o diabo encarnado e o Sauron é como se ele fosse um ser humano, né? Que ele foi tentado, né? E se torna extremamente ruim e ele está tentando pessoas ainda. O mal no universo do Tolkien, né? Ele tem assim, às vezes ele tem características muito lindas que vai seduzindo as outras pessoas e convencendo elas a ir para o lado do mal também, o que lembra muito o Lúcifer, que ele era um anjo extremamente bonito, extremamente poderoso, extremamente inteligente e que levou vários anjos aí contra Deus. Então, assim, existem vários outros, né, catolicismo envolvendo um pouquinho do universo de Tolkien, como, por exemplo, o próprio Deus do universo de Tolkien ter algumas características muito, muito peculiares com o Deus católico, né? E a própria raça do Gandalf, se eu não me engano, eram os Maias, a raça do Gandalf, esses seriam como anjos. Então, fica bem nítido também, né, quando você vai estudando sobre Tolkien, sobre as obras dele, que ele também tinha essa influência católica. Bom, por enquanto é isso, foi só algumas características, porque eu também estou estudando um pouco mais a fundo Tolkien, lendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, então a gente vai entendendo mais a obra e o autor em si. Mas é isso. Eu tinha falado no outro vídeo que eu não tinha lido Tolkien, agora eu tô lendo, tá, gente? Não tem isso não, ele é muito importante na vida dos leitores aí de fantasia, coisa que eu também faço um pouco, então estamos aí lendo, tá bom? No demais, deixa seu like, deixa seu joinha e até uma próxima.